Oi, pessoal, bom dia. Espero que vocês estejam bem. Estou aqui para a gente falar mais uma vez sobre empreendedorismo e nessa aula a gente vai falar sobre identificação e avaliação de oportunidades. Eu dividi essa aula em dois vídeos e nós vamos começar aqui com a identificação de oportunidades, especificamente falando sobre o texto que eu deixei para vocês do Dornelas. Depois a gente vai trazer também este tema a partir da leitura que vocês fizeram, né, ou ainda vão fazer do Dolabella. Então, nessa aula, nesses dois vídeos, a gente vai trazer aqui o texto do Dornelas. Numa primeira abordagem aqui, né, que faremos é sobre a diferenciação entre ideia e oportunidade, certo? Então, vamos diferenciar ideia de oportunidade. Eu começo fazendo uma provocação aqui, né, para vocês, com a seguinte questão. Suponhamos que você tivesse uma ótima ideia de negócio. Qual que seria o seu comportamento em relação a essa ideia? Você compartilharia com as pessoas ou você guardaria com você e tentaria explorar essa ideia sozinho? Então, essa é uma questão que incomoda bastante, né? Quando a gente coloca isso para vocês. E uma primeira comportamento, muitas vezes, das pessoas é de querer segurar a sua ideia, guardar a sua ideia, né? Então, muitas vezes, uma resposta bastante comum é de que essa ideia, né, ela é revolucionária, de que esse seu produto ou esse seu serviço ele é único e que ele não possui concorrentes ainda no mercado, né? E que você não pode falar dessa ideia. Então, este tipo de comportamento, ele é um comportamento absolutamente desnecessário, inútil quando se trata de empreendedorismo, certo? Então, por que que eu digo isso, né? Por que que os autores dizem que você guardar a sua ideia é a mesma coisa que, né, tornar ela inútil, né? Por quê? Porque é importante, antes de qualquer coisa, de você efetivamente implantar a sua ideia, é testar essa ideia, certo? Então, o importante é testar a ideia. Por quê? Porque ideias revolucionárias, se a gente for pensar hoje em dia, elas são muito raras, né? Porque produtos únicos, em geral, eles não existem. E concorrentes, eles com certeza existirão, certo? Então, por que que a gente diz isso, né? Nós estamos vivendo um período do desenvolvimento, das evoluções, né? Tecnológicas, principalmente, em que os produtos, eles estão sempre em desenvolvimento. E muito provavelmente algo semelhante à sua ideia, ele já pode estar no mercado. Então existe aí uma grande chance daquela sua ideia, daquele seu produto que você considera revolucionário, já pode existir uma chance dele já existir no mercado, né? Então, é um possível concorrente, um possível substituto ao seu produto, muito provavelmente eles já irão existir, certo? Então, o empreendedor ele deve saber utilizar a sua ideia, transformando essa ideia em um produto, em um serviço, certo? Então, é um mito a gente dizer que novas ideias têm que ser únicas, certo? Não. O fato de uma ideia ser única ou não, não importa, né? O Dornelas, inclusive, nesse texto que eu deixei para vocês, começa dizendo: talvez um dos maiores mitos a respeito de novas ideias de negócios é que elas devam ser únicas. O fato dela ser única ou não, não importa. O que importa é como o empreendedor utiliza sua ideia,
seja ela inédita ou não, né, de forma a transformar em um produto ou serviço que faça a empresa crescer, certo? Então, em geral, o que nós estamos querendo dizer aqui é que o que é único nessa situação são as oportunidades. As ideias, elas estão cotidianamente, diariamente surgindo. Então, não só você, mas muitas outras pessoas têm ideias diariamente para um determinado problema, para uma determinada situação, né? Mas o que é preciso, e aí os empreendedores, né, são revelados justamente nesse contexto, é preciso estar atento às oportunidades, ou seja, de você aproveitar a sua ideia para uma oportunidade que existe ou que se apresente aí no mercado, certo? Então, para a gente fazer aqui esta diferenciação, né, para ficar um pouco mais claro para vocês, o que é uma ideia? Uma ideia é uma representação mental de uma coisa concreta ou abstrata, né? Um talento inventivo, um pensamento, uma concepção, um plano, uma imaginação. Seria uma ideia. Agora, a oportunidade é a ocasião favorável. Favorável a, né, exploração, execução, implementação da sua ideia, certo? Então, é justamente a ocasião favorável é o que é esperado pelos empreendedores, né, para se fazer negócio, certo? Então, esta seria uma diferença aí entre ideia e oportunidade, certo? Bom, o que é preciso, portanto, neste contexto, nesta situação, né, é justamente o de você testar a sua ideia, certo? Um bom empreendedor, ele não guarda para si a sua ideia, ao contrário, ele compartilha com as pessoas ao seu redor a sua ideia. Você pode estar pensando, né? Mas alguém pode roubar a minha ideia. Justamente nesse ponto que o que a gente recomenda é que a sua ideia seja compartilhado com pessoas ao seu redor, né? Que a sua ideia seja compartilhada com pessoas com quem você confia, que irão te ajudar a esclarecer essa ideia, né? Que irão te ajudar a verificar a viabilidade da sua ideia. Então, se a gente for pegar um outro trecho aqui do mesmo texto do Dornelas, do capítulo 3, ele diz assim, né, que é importante que o empreendedor teste sua ideia ou conceito de negócio junto a clientes em potencial, a empreendedores mais experientes, olha só, né, que serviriam aí como conselheiro para a gente verificar essa ideia, né? Amigos próximos, antes que a paixão pela ideia segue sua visão analítica de negócio. Então, é preciso que nessa situação de uma nova ideia, é que você tenha a consciência, né, racional de fazer uma análise do seu negócio, certo? Uma análise do seu negócio. Uma ideia sozinha não vale nada, segue aqui dizendo o Dornelas. Uma ideia sozinha não vale nada. Em empreendedorismo, elas surgem diariamente. O que importa é saber desenvolvê-la, implementá-la e construir um negócio de sucesso. Então, esse é o mais importante, né? É importante que você verifique junto aos clientes, como está aqui no slide para vocês, né? Em forma de pergunta, quais são os seus clientes que comprarão o produto.
Então você precisa saber minimamente, né? Você precisa se perguntar: será que esses clientes eles existem? Será que eles estão dispostos a consumir aquele produto, né, que você pretende colocar no mercado, né, que originou-se a partir da sua ideia? Qual que é o tamanho real desse mercado, desse grupo de clientes, né? Nós estamos falando aqui em reais e em número de clientes, né? Você pode fazer este levantamento. É, quem são, quantos que eles estão dispostos a pagar por um determinado produto, principalmente para esse produto do qual é a sua ideia, em que quantidade são esses clientes, é um levantamento do mercado, certo? Do seu público-alvo. Uma outra questão aqui, o mercado, ele está, né? Esse mercado que você pretende atender com essa ideia, ele está em crescimento, ele está estável ou ele está estagnado? Isso é muito importante você saber, porque também vai determinar, por exemplo, no nível de inovação que você precisa, que esta sua ideia precisa ter para você revolucionar este mercado, né? Porque qual é a ideia? A ideia é que o seu produto, o seu serviço venha impactar este mercado, né? Essa ideia um pouco do empreendedorismo, que este seu produto venha revolucionar o mercado, venha trazer valores para os clientes, venha trazer novas soluções para os problemas que estão postos, né, à sociedade. Então, é importante você saber, né? Se o mercado está em crescimento, é uma ótima oportunidade. Se ele está estável, é preciso saber por quê. Se ele está estagnado, é preciso saber por quê. O que é que precisa, né? Para que esse mercado também cresça? Será que é uma questão que envolve a sua organização ou uma questão que envolve outras instituições, como o Estado, por exemplo, a própria economia? Então, é preciso entender um pouco do mercado, né? Quem são os seus concorrentes? É preciso você conhecer estes concorrentes, né? Qual é o nível de tecnologia que eles têm, que tipo de produtos eles têm, que tipo de preço eles praticam. Então é preciso você conhecer para que, né, você comece a pensar na sua ideia, na sua proposta empreendedora como uma proposta viável. Então, para a gente resumir aqui este ponto, o importante é que você disponibilize a sua ideia para o seu entorno, para que este seu entorno possa te ajudar a verificar a viabilidade da sua ideia e da oportunidade que pode estar posto para você, certo? Então é importante que você consiga minimamente fazer estes levantamentos. Então, uma ideia guardada, né? Ela é uma ideia que não vai ter valor. Você precisa expor essa ideia. As pessoas precisam conhecer essa ideia, né? Para te ajudar a pensar, para te ajudar dando conselhos, dando alternativas, ajudando a você pensar, esclarecer determinados pontos dos quais você provavelmente não terá conhecimento, né? Nós não temos conhecimento de tudo, então a gente precisa compartilhar as nossas ideias, os nossos conhecimentos e com isso crescer, né? Nós precisamos das pessoas. Uma outra questão aqui, quando a gente está falando da identificação de oportunidades, é o saber aproveitar, né, a ideia certa no momento certo, certo? Né, para ser redundante aqui, né? Mas a ideia certa no momento certo seria o timing da ideia, porque principalmente nesse setor do qual vocês atuam, que é o ramo da tecnologia,
Esse ponto é muito importante, né? Porque como vocês mesmos já conhecem, o setor da informática, da tecnologia digital, ela está evoluindo muito rapidamente. Então, pode ser que você tenha uma ideia hoje e que daqui 3 meses essa ideia ela já é obsoleta, ela já está ultrapassada. Então, é importante ficar atento a essa questão do timing da ideia. O timing da ideia é o momento em que ela foi gerada, né? O timing é aquele momento em que você precisa tomar a decisão de explorar aquela ideia ou você perde o momento, você perde a oportunidade, certo? Então, neste contexto em que estamos, nós precisamos tomar decisões muito rápidas. Nós precisamos estar atento a toda esta transformação que está ocorrendo no nosso contexto histórico atual. Então, aqui eu trouxe para vocês, né, a empresa de base tecnológica, a tecnologia ela está evoluindo muito rapidamente, o ciclo de vida dos produtos é cada vez mais curto, né? Você pega aí um celular, um computador, uma TV, né? Há um processo de desenvolvimento tecnológico muito grande que faz com que aquele produto que você comprou hoje, daqui 6 meses, ele já é um produto ultrapassado, já existe novas tecnologias incluídas, né? Então, com isso, reduz-se cada vez mais o ciclo de vida dos produtos, principalmente de base tecnológica. Maior inovação e agilidade das empresas para se manterem competitivas no mercado. Então, elas estão cada vez mais atentos a essa questão de ser ágil, de ser inovadora. Então, é preciso também que os empreendedores fiquem atentos a essa questão do timing da ideia, né? Do timing da oportunidade. Então, ideia certa no momento errado, perdeu-se a oportunidade, né? Essa um aspecto relevante aí que precisa ser pensado, principalmente pelos empreendedores. Um outro tópico aqui bastante importante para se pensar, né, o assunto aí da identificação de oportunidades é a experiência no ramo. Por quê, né? Desde o início a gente vem falando que o que é importante, o que é preciso, é que vocês possam se sentir feliz naquilo que irão fazer, né? É que vocês possam amar aquilo que realmente vocês irão fazer. Então, é preciso que você procure negócios em áreas que você conhece, que você já tem alguma experiência, já trabalhou, ou tem sócios que trabalham no ramo, né? Não arrisque tudo em negócio cuja dinâmica do mercado e forma operacional de tocar a empresa você não conhece, só porque simpatiza com o assunto, né? Ou porque é uma área na qual você poderá fazer muito dinheiro, isso não é importante. Em primeiro lugar, vem a paixão pelo negócio e o dinheiro vem como consequência, certo? Então, é importante a experiência no ramo. Você pode dizer assim, professor, tá, mas nós somos jovens e não tem experiência, né? Por isso que é importante que vocês se dediquem àquilo que vocês gostam de fazer, né? Então, goste de fazer. Porque escolher uma atividade ou algo a fazer só porque aquilo está dando dinheiro ou só porque você simpatiza com o assunto, sem gostar realmente daquilo, pode te trazer um prejuízo ao invés de ser algo prazeroso a se fazer, né? Então, uma outra questão que nós podemos trazer também para finalizar aqui esse ponto da identificação de oportunidades é de como que as ideias surgem, né? Quais são as fontes de novas ideias quando a gente está pensando na identificação de oportunidades? Eu estou em busca de uma oportunidade, eu quero empreender em algo, mas eu ainda não sei, né?
Você pode estar se dizendo assim, eu ainda não sei, talvez eu tenha algumas ideias, né? Mas eu não sei se essa ideia realmente vale a pena fazer investimento. O que é importante? Bom, primeiro, mente aberta para as oportunidades. Mente aberta para as ideias, né? Fonte de informação. Qualquer fonte de informação pode ser um ponto de partida para novas ideias e identificação de oportunidades. Qual é o problema, né? Atualmente a gente está aí recebendo diariamente uma chuva de informações, né? Então, nessa nessa situação, nesse contexto aí em que nós recebemos uma avalanche de informações diariamente, é importante você selecionar as informações relevantes. É você saber decifrar, né, as fontes de informações confiáveis e, com isso, selecionar aquilo que é relevante para você, aquilo que vai te ajudar na seleção ou no aproveitamento aí da sua ideia, certo? Então, mente aberta, primeira coisa, e aí você ser alimentado por informações, certo? Você tem que buscar informações, estudar aquilo que você quer se dedicar, ver se isso realmente é relevante, né? Se é isso realmente que você quer. Então, esta seria a dica inicial para esse ponto. Bom, e aí tem algumas técnicas para você pensar na questão do empreendedorismo, né? Na questão de um investimento que você queira fazer ou de um negócio que você queira abrir. Técnicas aí para você ter ideias, para você desenvolver talvez aí algo que você já está pensando, né? Então existe várias formas, obviamente, né? Eu trago aqui apenas algumas aí para gente pensar de que forma eu posso ter ideia. Talvez você não tenha ideia alguma, talvez você goste de alguma coisa, né? Mas ia estar aí buscando algo para fazer o seu investimento. Bom, internet, né? Obviamente aí vocês têm em mãos, né? Muitos de vocês, creio que a maioria tem acesso à internet. É, e é um mundo aí internacionalmente possível de ser explorado, né? Para você pensar, para você buscar informações. Então, a internet é só uma fonte de novas ideias. Se você pretende investir na área de tecnologia, você vai buscar exemplos, né, de organizações que deram certo, de empresas que deram certo, né? Vai buscar aí modelos. Enfim, a internet é um ambiente possível aí para você explorar, para você buscar informações. Brainstorming, né? Que é a chuva de ideias. Brainstorming é utilizado bastante pelas organizações para a solução, principalmente de problemas para busca de soluções, né? O brainstorming consiste numa tradução livre aí, em uma chuva de ideias. Então você tem um determinado problema e você vai buscar soluções dentro de um determinado grupo sem excluir qualquer alternativa que esse grupo apresente, né? Qualquer ideia, todas as ideias, desde o baixo ao alto escalão da organização, você irá incluir essas pessoas e essas pessoas irão colocar sugestões para a solução dos problemas. Então, o brainstorming é uma técnica que consiste, né, nesta chuva de ideias. Depois você vai selecionar, você vai, dentre aquelas ideias que foram colocadas, selecionar a que mais pode ser aproveitada até se chegar a um consenso, né? Até se chegar a uma resposta viável, final, que pode ajudar
na solução de problemas. Então, o brainstorming é uma técnica bastante utilizada que pode ser uma fonte de novas ideias. Se você não tem ideias para uma solução de problemas, o brainstorming pode te ajudar neste sentido, né? Conversar com pessoas de diferentes idades e de diferentes níveis sociais. Isso é muito importante. Por quê? Né? As pessoas podem estar tendo problemas que ainda não foram solucionadas, né? É, e esses problemas, eles podem ser diferentes, né? Dependendo do grupo social, dependendo da faixa etária, dependendo é, é, também do sexo das pessoas, né? Se é masculino, feminino. Então, assim, você pode conversar com pessoas, né, de diferentes idades, de diferentes gêneros, de diferentes níveis sociais, para você saber, para você identificar o que é que se passa, o que é que elas precisam, quais problemas enfrentam, enfim. E aí você pode se deparar com algo que você se diz assim, nossa, eu posso solucionar este problema, né? Eu posso apresentar uma alternativa para essa questão. Então, é uma fonte de ideia você conversar, você conhecer as pessoas, conhecer as diferentes realidades, né? Porque dependendo da sua posição, do seu ponto de vista, você não consegue enxergar, mas quando você conversa, né, isso vai te abrir a mente. Por isso que nós começamos falando sobre abrir. Primeira coisa que precisamos é abrir a nossa mente para as novas ideias. Pesquisar novas patentes, né? Registros, licenciamentos daquilo que é de seu interesse, certo? Então, fazer buscas, né? O que é que estão que os pesquisadores estão construindo, o que o mercado está colocando aí como solução, o que está sendo desenvolvido naquela área do meu interesse. Então, esse é um outro ponto, né? Uma outra técnica de você descobrir novas ideias. Estar atento aos acontecimentos da sua região, das tendências históricas, né? Das preferências das pessoas. Então, é você estar antenado a tudo que está acontecendo ao seu redor, no seu ambiente, no seu ecossistema, né? É uma forma, é uma técnica que pode te ajudar a pensar em uma solução, em um desenvolvimento de um produto ou de um serviço para atender a sua região. Visitar os institutos de pesquisa, feira de negócios, empresas, etc., incubadoras, né? Isso vai te ajudar a ter ideias. Infelizmente, a gente não está tendo mais as feiras de negócios presenciais, né? São alternativas que podem te ajudar às novas ideias. Visitas técnicas também, né, que aconteciam no sistema presencial, ajudam a ter novas ideias. Você participar das feiras, participar dos eventos científicos, você apresentar as suas ideias, compartilhar com o colega, com seus pares, compartilhar os seus conhecimentos com seus professores numa feira. Então, é uma oportunidade de você desenvolver, de você, né, descobrir algo que muitas vezes as pessoas ainda não se depararam, né, não viram aquilo como uma possível solução. Então, é uma oportunidade, são fontes possíveis de ideias. Né? Eu já falei aqui, participar de conferências, participar de congressos, participar das atividades científicas, né? Então, é uma questão a se pensar para se ter novas ideias. Então, aqui nós falamos um pouquinho aqui do texto, né, do Dornelas, identificação de oportunidades. Na próxima aula, no próximo vídeo, a gente vai trazer o mesmo autor, né, para falar sobre a avaliação de oportunidades, né? O que é importante a gente pensar
quando se trata de avaliar? Bom, uma coisa é identificar, né, quais são os elementos que eu preciso pensar aí para identificar, né, quais são as fontes, né, o que, que é ideia, o que, que é oportunidade, e outra coisa é como que eu vou avaliar, de que forma eu avalio, quais são os elementos importantes para avaliar as oportunidades. Esse é o tema do nosso próximo vídeo. Um abraço.